Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu novo curso aqui na EducaPsi, Introdução à Gestalt Terapia. Não sei se você já me conhece de outros cursos, tem alguns cursos aí sobre Psicologia do Esporte. E essa aula de hoje é para me apresentar um pouquinho desse lado da Psicologia Clínica, você saber um pouquinho a minha experiência, de que lugar que eu estou falando, apresentar os objetivos desse curso, o conteúdo, é um curso de introdução. Então a gente vai passar pelos principais conteúdos básicos da Gestalt Terapia, até para você poder decidir se é essa abordagem que você se identifica, se você gosta, para depois procurar até um curso de especialização, né, um curso aprofundado. Eu vou falar tudo isso durante as aulas. Bom, meu nome é Adriana Amaral, né? Você já deve ter visto aí. Quem sou eu? Eu sou psicóloga, formada pela UERJ no final de 2004. Na faculdade eu já comecei o meu estágio em Gestalt Terapia, já me apaixonei pela abordagem. Eu que não queria fazer clínica, fui fazer, graças a Deus, escolhi a Gestalt, me apaixonei, não quero nunca mais sair. Então, desde mais ou menos 2003, né, que eu tenho um percurso aí na Gestalt Terapia, e aí fui me especializando, né. E em 2011 eu concluí a formação em Gestalt Terapia, e durante o curso eu vou também falar um pouquinho para vocês a diferença dessa formação. Antigamente a gente tinha mais cursos de formação, hoje a gente tem bastante cursos de especialização. As formações estão se transformando em especializações, mas então eu sou Gestalt terapeuta formada também pela UERJ, pela professora Terezinha Mello, que é uma das Gestalt terapeutas, né, de primeira geração aqui no Brasil. Eu sou mestre e doutora em Psicologia Social, também pela UERJ. Vocês já devem ter percebido que eu sou apaixonada pela UERJ, minha casa. Mas o meu mestrado e o meu doutorado foram em Psicologia Social na área de esporte. Então, toda a minha trajetória se baseia em 3 áreas principais: História da Psicologia, Gestalt Terapia e Psicologia do Esporte. E o tempo todo eu estou fazendo essa mescla dessas 3 áreas, digamos assim. Então, meu mestrado e meu doutorado foram mais na área de História da Psicologia, na área do esporte, né? Mas, paralelamente, eu nunca deixei de clinicar e fazer vários cursos também, como o da formação e a especialização em terapia de casal e família na abordagem gestáltica, também com a Terezinha. Também é um curso novo, né, em termos de especialização. Geralmente, quando a gente fala em terapia de casal e família, a gente tem cursos na área de terapia sistêmica, que se aproxima bastante da Gestalt Terapia, mas a Terezinha, principalmente, né, vem fazendo esse esforço de fazer uma terapia de casal e família mais gestáltica. E aí, então, eu fui dessa turma de especialização do curso dela. Sou também professora universitária, palestrante, né, tem diversos trabalhos apresentados aí nas áreas de Gestalt Terapia e Psicologia do Esporte. Inclusive, 2 artigos, na verdade, um artigo e um capítulo, que reúnem Gestalt Terapia e Psicologia do Esporte. Como são 2 paixões minhas, eu, na minha prática, né, venho tentando fazer essa associação e fui tentando articular os conceitos, a prática, né, que eu venho desenvolvendo, e tenho então esses 2 artigos aí. Um artigo, né, em busca de uma boa forma de fazer Psicologia do Esporte, contribuições da Gestalt Terapia, da abordagem gestáltica, na verdade, que está disponível na internet, na revista da abordagem gestáltica, e um artigo, um capítulo de um livro de Psicologia do Esporte que fala sobre o trabalho com grupos esportivos também na abordagem gestáltica. Então aqui o meu Instagram, psicóloga Adriana Amaral, te convido a seguir lá, porque lá sempre tem novidades sobre cursos, palestras, sobre eventos, enfim, material que eu tenho preparado aí nessas áreas todas que eu tô falando. O YouTube, eu tenho um canal chamado Fale Mais Sobre Isso, que também tem vídeos, né, conteúdo sobre psicologia clínica, sobre psicologia do esporte e sobre escrita acadêmica. Como vocês viram aqui, a minha formação é toda baseada nisso, né? Além dessas 3 áreas que eu falei, história da psicologia, gestalt e psicologia do esporte, também mesclo a prática com a área acadêmica, também é uma coisa que eu amo fazer. Então o canal reúne essas áreas todas aí que eu gosto. E o meu site também tem algumas informações lá sobre serviço, enfim, sobre mim, meu currículo completo. Vocês também podem acessar lá no site www.psicologadrianaamaral.com.
Quais são os objetivos desse curso aqui, especificamente, de Introdução à Gestalt Terapia? Apresentar as bases teóricas da Gestalt Terapia. A Gestalt Terapia, a gente pode dizer que é uma colchinha de retalhos, mas uma colchinha de retalhos muito bem costurada, que você mal percebe os remendos, porque foram absorvidos, né, conceitos de várias teorias que conversam entre si, né? Então tem uma lógica, tem uma consistência teórica muito grande e filosófica também. A gente vai começar o curso falando dessas bases. Mostrar como funciona a Gestalt Terapia através de exemplos da prática. Esse curso é muito baseado na disciplina que eu dou na faculdade sobre Gestalt Terapia, onde eu tento sempre mostrar muito como que é isso na prática. A gente está falando, por exemplo, de uma base filosófica, como que isso acontece na prática. Usar exemplos na medida do possível, respeitando aqui o sigilo, né, dos meus pacientes, mas para que vocês possam ter uma noção de como que a gente aplica isso, né, e não ficar só na teoria. Ajudar alunos e psicólogos a conhecer mais sobre a Gestalt Terapia e auxiliar suas escolhas profissionais sobre a abordagem terapêutica. Porque a gente chega um momento em que se vê, não é obrigatório, né? A gente sabe disso, mas que a gente se vê assim, preciso pertencer a algum lugar, né? E vou escolher uma abordagem para ter uma consistência maior no meu trabalho. E é muito difícil porque a gente tem muitas abordagens na psicologia, né? Então, quando eu dou esse curso, eu penso em mostrar, fazer um panorama dessa abordagem para que vocês possam ver se é isso, se vocês se identificam, se é isso que vocês estão esperando de uma abordagem psicológica, se vocês se veem nesse lugar. Não pretendo formar Gestalt terapeutas. Esse curso, de forma alguma, é um curso de formação. Você não vai sair daqui Gestalt terapeuta, não vai estar apto a praticar Gestalt terapia. É um curso introdutório para aí sim você fazer uma formação, uma especialização, até porque os cursos em Gestalt terapia são muito vivenciais e aqui a gente não tem essa possibilidade de trabalhar também pessoalmente o terapeuta. Mas eu costumo brincar, e são os dois últimos objetivos que eu coloco aí. Os dois objetivos principais do curso são falar corretamente o nome da abordagem, que não é Gestalt terapia, é Gestalt terapia, e saber o que é o trabalho com aqui e agora. Quando a gente fala que Gestalt terapia trabalha com aqui e agora, a gente não está excluindo passado e futuro. Não quer dizer que se o cliente falar de como ele era na infância, a gente tem que fugir do assunto de forma alguma. Então, se vocês entenderem o que é trabalhar com aqui e agora e falar corretamente Gestalt terapia, já está ótimo. O curso é dirigido para psicólogos, psicólogas formados, independente do tempo de formação, independente também da abordagem já escolhida, se é que já existe uma, e para estudantes de graduação de psicologia também, independente do período. Geralmente, quando vocês começam a conhecer mais as abordagens, já é mais do meio para o final do curso, né? Isso tem uma lógica também, vocês precisam de algumas habilidades, de alguns conhecimentos prévios para poder entender um pouquinho melhor quando a gente fala de prática clínica. Então, o ideal é que seja pelo menos aí quinto, sexto período. Mas se você estiver antes também, nos períodos anteriores, também não tem problema, acredito que você consiga acompanhar. O que a gente vai ver de conteúdo durante o curso? O histórico da Gestalt terapia, que entender a construção da teoria, de onde essas outras teorias de base foram absorvidas, ajuda a entender essa colchinha de retalhos que eu falei e ajuda a dar um sentido e uma consistência teórica para a abordagem. Vamos ver as principais bases filosóficas e teóricas, principalmente, né, lá da época da construção mesmo da Gestalt, porque ela é muito dinâmica, como qualquer outra abordagem, né? Os estudos mais recentes vão acrescentando, né, conceitos, enfim, a gente vai formando. Inclusive aqui no Brasil tem uma Gestalt terapia hoje muito consistente também, brasileira. Mas então vamos falar das principais bases filosóficas e teóricas. Vamos falar sobre primeira entrevista e contrato terapêutico. Mas primeira entrevista e contrato são iguais em qualquer abordagem. Sim e não. Tem uma base, sim, que é igual para qualquer abordagem, mas tem algumas questões aí que a Gestalt terapia, em termos de postura, né, do profissional, vai permitir ou vai poder fazer diferente. Então, a gente vai falar um pouquinho, porque é fundamental saber fazer uma boa primeira entrevista e um bom contrato terapêutico para que a terapia dê certo.
Relação terapêutica é um grande diferencial da Gestalt terapia também, que é uma terapia dialógica. Então a gente vai falar sobre essa relação dialógica, o que que é isso, como que é essa construção desse vínculo terapêutico, desse contato terapêutico. E aí eu usei contato de propósito, que também é um dos conceitos principais da Gestalt terapia. O objetivo principal da Gestalt terapia é aumentar a consciência do cliente. Ele conseguir começar a se perceber. E para se perceber, ele precisa desenvolver o contato, esse conceito de contato. Ele entrar em contato com o que ele está sentindo. Então é uma terapia muito experimental, experiencial, onde a gente vai proporcionar que o cliente, e aí também você já deve ter percebido uma diferença, geralmente a gente chama mais de cliente do que de paciente, durante o curso eu vou falar sobre isso, que ele possa experimentar, vivenciar isso que ele está falando. Vamos falar sobre compreensão diagnóstica. Eu coloco a compreensão diagnóstica depois do contato de propósito, porque observar a qualidade do contato desse cliente vai ajudar a nossa compreensão diagnóstica. Então, primeiro a gente vai falar sobre contato, para depois falar como que a gente faz esse diagnóstico na Gestalt terapia. E, por fim, vamos falar de experimento. Experimento é a principal ferramenta que o Gestalt terapeuta vai usar justamente para colocar em prática isso que eu falei sobre vivenciar. O experimento, na verdade, a gente poderia chamar de experimentação, experienciação, que são propostas que nós fazemos, né, na intervenção com o cliente, dele poder sentir o que ele está falando. Não fica só na fala, não fica só no falar sobre, a gente propõe N tipos de atividades. Já adianto aqui que depois vamos ter um curso específico sobre experimento. Então, nesse curso eu vou apresentar o conceito de experimento, falar um pouquinho sobre o experimento, mas depois a gente vai aprofundar no outro curso específico sobre experimento. Então, o que é a Gestalt? Para você já ter um gostinho aí, né? Vimos aí tecnicamente como que o curso vai caminhar, mas para você ter um gostinho, até para decidir, pô, é esse curso mesmo que eu quero fazer ou não, o que é a Gestalt? Ela é uma abordagem humanista, né? As bases filosóficas são humanistas, e eu gosto muito dessa citação da Jean Clark Juliano. Vou mostrar também alguns livros e alguns autores para vocês durante o curso. Assim, vou falar também de alguns do panorama da Gestalt terapia aqui no Brasil. Mas a Jean Clark Juliano fala que a Gestalt é principalmente uma postura diante da vida, que implica um contato vivo com o mundo, com a pessoa do outro na sua singularidade, sem preconcepção de qualquer ordem. Esse contato apoia-se sobre a vivência, na experiência de primeira mão, no aqui e agora, o que estimula uma presença constante e atenta, com ênfase na percepção sensorial. Focaliza o fluxo e a direção da energia corporal. Esse trechinho resume a Gestalt de uma maneira extremamente profunda, né? Primeiro que fala que é uma postura diante da vida, não é simplesmente uma abordagem psicológica, é um estilo de vida. Então, geralmente, os alunos mesmo costumam ver, né? A gente vive, a gente experimenta a Gestalt terapia no dia a dia. Não é só me vestir de psicóloga, atender como Gestalt terapeuta. É um contato vivo com o mundo sem preconcepção, a gente suspende os nossos julgamentos, os nossos preconceitos, nossos valores, para poder estar com o outro. A experiência, né, como eu falei, no aqui e agora, nós vamos ver bem direitinho o que é esse aqui e agora, para não ter mais erros, lembrando lá do objetivo do curso. E usa muito o corpo também, o como, é uma terapia da forma. Então, como a pessoa fala é tão ou mais importante do que o que ela fala. Então, a gente precisa entender todas essas bases, lembrar sempre dessa citaçãozinha da Jean Clark Juliano, porque ela resume bem o que é a Gestalt terapia e vai dar um norte pra gente, né? Acho que dá um norte para você por aqui, já ter uma ideia se é isso que você quer, um contato em termos de relação terapêutica bem próximo, trabalhar com o corpo, poder olhar além do que está sendo dito. Então, é uma abordagem apaixonante, eu sou suspeita para falar, mas espero que, assim, durante o curso vocês consigam ir pegando tudo isso que eu estou querendo dizer aqui. A gente vai aos pouquinhos, como eu falei, com exemplos, porque acho que os exemplos ajudam muito a concretizar um pouquinho mais o que eu estou querendo dizer, né? Fazer alguns exercícios na medida do possível, não dá para fazer muitos exercícios, né, nesse modelo de aula gravada, mas a gente consegue sim fazer algumas coisas e eu vou propor alguns exercícios para vocês também,
para a gente poder, inclusive exercícios de provas minhas, né? Porque são provas que ajudam a pensar, que ajudam a desenvolver esse raciocínio clínico. E sim, eu estou falando de clínica o tempo todo, porque o curso está focado na psicologia clínica. A Gestalt terapia pode ser usada em qualquer área da psicologia, e a gente chama de abordagem gestáltica, né? Mas eu vou focar aqui esse curso de introdução na área clínica, tá? E depois, quem sabe, eu não domino todas as áreas, não trabalho em todas as áreas, mas quem sabe falar um pouquinho sobre outras áreas também. Espero que você goste, que com essa apresentação aí tenha te dado vontade, tenha te empolgado a fazer o curso, e espero você aí nessa jornada.